Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. Ela voltara para aquele dia, uma semana atrás. Mas, e se ela tivesse... Eu estava pensando aqui, sim, o presente não muda, né? Isso. Mas e as coisas que acontecem depois? Não sei se entendi. A partir de agora... Fumiko estava escolhendo suas palavras. A partir de agora... E o futuro? Kazuo olhou diretamente para Fumiko. Bem, como o futuro ainda não aconteceu, creio que depende de você, disse ela, mostrando um sorriso pela primeira vez. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um Puxando da Estante, o clube do livro do portal Puxadinho Geek. Eu sou Rob Teles, o seu host que irá guiá-los por essa viagem no tempo que será esse livro Antes que o Café Esfrie, de Toshikazu Kawaguchi. Esse livro que gerou basicamente o tema do nosso último podcast, né? Antes de nós começarmos essa nova temporada do Puxando da Estante, que foi sobre traduções, sobre o papel do tradutor e a importância da tradução, onde a gente tem aqui basicamente como a tradução faz parte da nossa vida e traz obras para nosso cotidiano, tá? Antes que Café Esfrie é um fenômeno literário que abarcou o mundo, especialmente a partir da sua tradução ao inglês, e que foi sucesso em todos os continentes praticamente. Já vendeu mais de 1,5 milhão de livros ao redor do mundo, e ele traz uma perspectiva diferente acerca de um tema que até pouco tempo atrás virou meio que senso comum dentro de obras fonográficas, né, que são basicamente fonográficas e, enfim, televisivas, que é viagem no tempo, tá? É um conceito muito difícil de se trabalhar, mas o livro em si aplica regras que permitem que não haja, entre aspas, furos em seu roteiro, mas traz uma nova visão sobre essa temática de viagem no tempo com algumas regras e conceitos bem interessantes, principalmente da cultura japonesa, tá? Galera, eu queria perguntar para vocês, primeiramente dar um bem-vindo e bem-vinda a Ive, a Rudá, a Yamama e a Jéssica nesse nosso novo podcast, e queria saber se vocês já tinham ouvido falar desse livro antes da gente trazer aqui pro Puxando da Estante. Eu tinha ouvido falar bastante, estava até bem curiosa para ler, mas ele me surpreendeu muito. Não esperava toda a narrativa, principalmente essa questão de viagem no tempo. Eu não esperava nada. Eu tinha ouvido falar por Jéssica, né? Que o livro fazia um sucesso e tal. Ela acho que até recomendou pra gente ler, mas não esperava nada. Não sabia nada a respeito e não tinha nenhuma opinião sobre isso. Eu já tinha escutado falar, visto YouTube, essas coisas, mas confesso que nunca me interessei, não. E foi uma leitura interessante, mas não me pegou muito, não. É um livro... Spoiler, rapaz! Segura a emoção. É um livro Eu sou emocionado. É um livro que recentemente, né, nesses últimos meses, tem aparecido em diversas listas de promoção da Amazon no Kindle. Ficou basicamente de graça, entre aspas, especialmente se você assinava Vivo pelo Esquilo. Então tem sido uma leitura bem acessível e que acho que talvez isso tenha gerado, né, mais buzz recente a partir desse livro. Até que deu tanto sucesso que o livro volume 2 já chegou ao Brasil, já traduzido, né, com novas histórias do café. Então é algo bem interessante. E eu acho que o título é, para mim, um grande acerto. Eu já começo elogiando o livro a partir do título, porque ele já dá meio que ideia do que é que vai ser se você entende que o conceito vai ser viagem no tempo. Já dá para dar um link. Então, cara, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, as regras e a maneira como essa viagem no tempo acontece no livro é que, para mim, é o maior charme. Para começar, você não é qualquer viagem no tempo. É um cafezinho, é dentro de um café específico, dentro do interior do Japão, uma casinha pequena, num espaço pequeno. Você tem que sentar numa cadeira determinada, beber um café específico
e para você conseguir vir e voltar no tempo. Quando você volta no tempo, você vai estar sentado nessa cadeira, você não pode sair dessa cadeira. Você só vai poder encontrar pessoas que estiveram no café. E, além disso, tudo que você fizer não vai alterar o passado. Nada muda. E você tem um limite de tempo de justamente até o café esfriar. Esse é o limite. Então você tem que ter esse limite para você estar ali e resolver o que você tem que resolver nesse passado, né? E, ao mesmo tempo, o cafezinho chamado Funiculi Funicular, aquela bela música, né, que a gente ouve do italiano, acaba trazendo essa referência, tá bom? Então veja que já não é uma viagem do tempo simples, e acho que para mim o principal conceito, e que aí eu acho que conversa muito com outras obras japonesas sobre viagem no tempo, é de que você, independentemente do que aconteça, você não consegue alterar o passado, ou pelo menos mudar ele para que altere o futuro, já que o tempo ele é um contínuo, né? Um faz parte do outro. O seu passado faz parte do seu presente, do seu futuro. O único e certeza nesse caso é o futuro. Gente, então quero começando aí. O que é que vocês acharam desse conceito de viagem no tempo, cheio de justamente regras, especificidades? O que é que vocês acham? Eu gosto desse conceito de viagem no tempo. Aliás, não vou nem falar do conceito. Eu gosto dessa experiência de viagem no tempo. Que a nossa leitura não se trata da mecânica de viagem no tempo, do como isso é possível. Isso é realismo mágico. O que importa é a história, o que importa é a emoção, o que importa é o que aquilo te leva a sentir. Eu gosto desse tipo de história e funciona muito bem. Acho que o que mais me surpreendeu nessa foi justamente o fato de você não conseguir alterar nada. Tipo, as coisas vão acontecer independente de você ir ou não. E aí você fica meio tipo, tá, e por que voltar? E eu acho que isso foi o que mais me pegou, assim, dentro das histórias. Eu fiquei um pouco irritada, na verdade. Justamente por isso de você não poder alterar nada. Eu ficava pensando, tipo, mas e as pessoas do café que viram aquilo dali e que não tinha acontecido antes, e no futuro elas vão saber? Tipo, eu não conseguia, minha cabeça não conseguia conceber isso de as coisas não mudarem, sabe? Tipo, era como ficava eu brigando comigo mesmo e com a história enquanto lia. Não tanto necessariamente porque eu entendi até o conceito de, se você contar pra pessoa, sei lá, vamos supor que uma pessoa vai morrer, e aí você conta que ela vai morrer de outra forma, então, porque aquilo está destinado a acontecer. Esse conceito eu até que consegui aceitar bem. Mas, tipo, os atendentes do café que viram aquela pessoa, quando era uma pessoa conhecida, e, tipo, antes aquela pessoa não estava ali, mais especificamente na terceira história, sabe? Depois, então, isso pra mim, o que me pegou mais foi isso, das pessoas que saberiam, sabe? Nem tanto o que está destinado a acontecer vai acontecer, mas a questão dos atendentes que viam e iam saber que alguma coisa tinha acontecido, e aí por isso, enfim. Eu não consegui lidar muito bem, me deixou irritada. O que eu gostei, eu tô com o Ive aí, que essa parada de não poder alterar o presente. É você ir lá pra viver a parada, mas isso não vai alterar nada. Isso eu achei interessante. Agora, uma coisa, na verdade, é porque eu acho que passa um pouco por o que o Gilberto falou, assim, que me incomodou. É a naturalidade que tratam da parada da viagem no tempo no livro, assim, tipo, qualquer coisa, você fica meio com coisa. É um café que a galera bota no tempo e ninguém tá nem aí pra isso, tipo, que parada é essa? Mas tipo, é isso, né? O negócio é você experienciar a viagem no tempo, isso é irrelevante, mas de certo modo me incomodou um pouco. Mas eles próprios falam dessa questão de mas ninguém tá nem aí. Isso trata no primeiro conto, se eu não me engano, que houve uma mística ao redor do... É do casal, né? Não é? O primeiro do casal. Que é toda uma coisa, um café que você pode viajar no tempo, será? Que aqui viajar é mais importante do que voltar, mas a gente fala isso depois. Só que os repórteres pesquisando não encontraram ninguém que tivesse conseguido voltar no tempo ou avançar no tempo, porque as regras eram muito complicadas. Então eles desistiram. Então imagina que é uma coisa que assim, até dá, mas é complicado demais e ninguém quer viajar no tempo por aqui. Então acaba que se dissolve essa... E viajar no tempo de uma maneira que você não altera. Então...
Então, qual é o propósito? É exatamente o que vocês falaram, qual é o propósito? Então, são pessoas que estão em busca de algum propósito que a viagem no tempo, como a gente conhece tradicionalmente do De Volta para o Futuro, da vida, não... A pessoa que está atrás daquele tipo de viagem não é contemplada, sabe? Essa é uma coisa que pode mudar o futuro, talvez. Mesmo sendo uma viagem no tempo não tradicional, é complicado, né? Porque como se existisse. Mas como... Não. Mas quando eu tô falando assim, velho, se eu tivesse a oportunidade de voltar e, tipo assim, sei lá, conhecer... Pra reviver algo que eu já vi, mesmo que não mudasse nada, eu ia querer ir só pelo rolê, tá ligado? Pelo menos eu. Tipo, é um bagulho muito sinistro. Mas eu ia me ferrar totalmente nessa, porque meu café ia esfriar e porque Com espera ele certeza, esfriar pra também. beber. Do nada eu ia estar lá conversando e voltei. Com certeza. Não ia não, que você tem que terminar de beber pra voltar. Você tem que virar o café. Eles não explicam isso, né, Gilbert? Ou explicam... Explica. E Não, eu tem passei que. corrido. Senão vira o fantasminha lá. Exato. É verdade, se não vira mulher. Agora, ô Gilberto, você já leu o segundo? Eu já quero adiantar as coisas, tá bom? Eu já. Quem é essa mulher? Vão contar a história dela? Vão. Sua cara já entregou. É só isso que eu só vou dizer isso aqui, um sorriso. Sabe o que eu vou fazer? Porque eu confesso aqui que eu não fiquei apaixonado, mas eu vou atrás desse segundo aí só pra ler o conto dela. Eu quero saber quem é essa moça. Mas vamos com calma, meus amigos, vamos com calma. Eu não Vamos consigo, Robin, mais sorte do que eu. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer é que, beleza, a gente já entendeu que, cara, é um monte de regra difícil pra caramba você tomar. Você tem um tempo limitado, você tem que esperar. Tem uma regra extra, né? Que você tem que esperar. Nessa cadeira senta uma pessoa o tempo inteiro e ela só sai durante um momento no dia pra ir fazer xixi. Ou pra ir ao banheiro, na verdade, né? Pra ir ao banheiro. Você tem um tempo pra ir ao banheiro. E esse é o intervalo em que você tem que esperar, que não é determinado, não sabe que horas ela vai, pra você poder sentar na cadeira e poder voltar no tempo. Também tem mais essa regra, tá? Mas eu acho que o conceito do tempo aí tem uma regra que é no primeiro conto que traz, já, que é o finalzinho do primeiro conto, né? Ou basicamente quando ela vai voltar. O presente você não muda, você não pode mudar o presente, mas o futuro tá em aberto, né? Então, justamente no primeiro conto, isso tem uma questão, né, que ela consegue, entre aspas, alterar no passado. Que não é bem alterar, mas que dá uma maior esperança, né? Eu acho que, cara, é excelente o livro, eu achei, o conceito, porque dialoga muito com... Não sei se vocês viram o filme Kimi no Na wa, Your Name em inglês, que passou. Cara, é muito a pegada de Your Name, velho. É assim, a questão do destino está... entre aspas, escrito, entrelaçado de uma maneira mística e que, por mais que você tente alterar ou mudar alguns detalhes, etc., vocês vão estar entrelaçados em algum momento. Mesmo coisas que parecem fantásticas ou que você tem com outra pessoa ou com alguém, vai estar ali mesmo que você tente modificar. Não vou dar spoiler também de Kimi no Na wa, porque é já outra obra, mas eu acho que é uma maneira fantástica de você observar e da gente interpretar o tempo, não como algo só linear, mas algo também de um destino que dificilmente é mudado para o que acontece, o que já aconteceu, mas que é permitido a ser escrito a partir de certo ponto. Não sei se viajei, mas cara, eu achei os dois, a questão de você não poder mudar o passado, mas ao mesmo tempo você não mudar o passado não impede que você mude o futuro, é do caralho, velho. Sim. E em todas as histórias você tem uma mudança, entre aspas, de futuro de cada um dos personagens. Esse é outro ponto que eu acho sensacional. Isso me lembra aquela frase sobre releitura de livro, tipo, reler histórias, revisitar histórias que você conhecia antes. Quando você relê, a experiência não é a mesma porque você não é o mesmo. Então é uma coisa assim, a pessoa que viajou no tempo, ela pode não ter mudado nada nesse tempo que passou entre a viagem dela e o presente, mas ela mudou. Então, qualquer coisa a partir daí já tem 1 milhão de novas possibilidades. Me lembrou muito essa frase. E eu acho que eles não. Eu acho que isso é até mencionado no próprio livro, que nada mudou, mas as pessoas mudaram. E acho que aquele conceito, velho, quem aqui
não queria, mesmo que não mudasse nada no futuro, reviver algum momento no passado com alguém que você achasse especial só para ter esse momento de novo e falar coisa que você deixou de falar. Ah, mas vai mudar alguma coisa no futuro? Não necessariamente, mas vai mudar pra você. Sem dúvida nenhuma, velho. Saca, velho? Eu me peguei muito nas histórias pensando, meu, o que é que eu falaria, sei lá, pro meu avô quando eu era criança, que eu não tinha consciência, eu voltasse pra falar alguma coisa pra ele, sabe? Também, mano. Não, pensei e no outra avô também. coisa, não vai mudar o futuro em relação ao passado, mas vai mudar o futuro em relação ao seu futuro, o futuro do o seu personagem. presente, etc. Porque ele vai escolher algo coisas já diferentes mudou, a né? partir de Algo já mudou. de certas coisas. A gente viu bastante isso no segundo conto, porque a partir de uma informação que foi, ela só teve acesso porque visitou o passado, mudou o futuro a partir de como ela reagiria a partir dali. Sim, a parte exato. É aquilo, você não muda no momento que você volta, mas né, eu acho que esse pra mim é o principal ponto do livro. Eu gosto muito da ideia do viajar para o futuro quando você não sabe se vai ter um futuro, como um dos contos. Pô, sei lá, eu tô morrendo e deixei minha filha aqui criança, eu quero ver como ela vai ser, sabe, uma coisa assim, eu quero ver se meus pais estão bem, eu quero ver se a pessoa que eu amo tá feliz, coisas assim, é uma coisa muito... dá pra viajar demais. Isso, eu acho que o livro, cara, pra mim o principal ponto do livro é que ele consegue ser sensível na medida certa com as suas histórias, entendeu? Ao mesmo tempo que eu não acho ele um livro sentimentaloide, entre aspas, sabe? Eu não acho que ele faz muito ardor com as histórias. Não são histórias necessariamente leves. Eu acho que talvez a mais leve é a primeira, mas dá pra você entender aquele cenário, né, dos namorados. Acho que é o primeiro ponto que você consegue, tipo, beleza, meio qualquer coisa. A segunda, eu já me identifico mais porque eu tenho uma avó de um casal em que um deles está com Alzheimer, né? Então eu tenho uma avó que tem Alzheimer, então eu fico pensando muito nesse ponto, sabe? Tipo, de como seria, cara, você perder a memória enfim, eu entrei nessa brisa total, porque eu fico, porra, cagaço ter Alzheimer também. E ficar, caralho, velho, pô, como deve ser a pessoa percebendo que tem Alzheimer e falar pra outra que tem, etc. Cara, nossa. E o medo de você se perder a memória da outra pessoa, tá ligado? É muito complicado, sabe? E da sua vida em geral, né? Das suas coisas. O Alzheimer é uma doença muito cruel, né, velho? Porque você mata a pessoa, só que ela continua viva, tá ligado? É muito sinistro, velho. Porque na prática ali já não é mais a pessoa que era. Eu tenho isso pra mim. Eu sei, tipo, a gente vai cuidar, dar conforto, dar dignidade, que é uma coisa muito importante, né? Porque querendo ou não, ali ainda é uma representação de quem aquela pessoa foi. E você precisa dar dignidade para que essa pessoa não passe por momentos, sei lá, de vexame, nem nada do tipo, porque a doença às vezes acarreta coisas assim. Só que na prática aquela pessoa já morreu, tipo, já não é mais ela, sabe? E aí ficam as coisas não ditas. Eu acho que, assim, isso é uma viagem completa. Eu nunca conversei com um recém-diagnosticado, mas deve gerar muita aflição. Você pensa assim, velho, o que é que eu vou fazer? Como eu vou tratar as pessoas que eu amo e eu não vou estar mais aqui, tá ligado? Como é que as pessoas vão me tratar? Tipo, porque você vai meio desaparecendo, sabe? Você vai desaparecendo de você. É muito triste. Me lembra de uma série aí. Pra mim foi a que mais me... é o This Is Us, né? Absurdo. Pra mim foi o conto que mais me pegou. Confesso que os outros eu falei, legal, mas esse na hora eu fiquei, meu Deus, me arrepiei inteiro, velho. E envelhecer é uma parada muito sinistra, né? E eu já vi relatos assim que, tipo, durante esse processo do esquecimento, as pessoas elas vão se dando conta disso e diz que é desesperador, sabe? Porque do nada a pessoa toma uma atitude que ela não tomaria e do nada meio que a consciência volta. Ai, meu Deus, não gosto nem de falar disso, Deus me livre. A primeira vez que eu li, eu fiquei bem mal com os últimos 2 contos. Mas nessa, o segundo já começou a acabar comigo. Dessa vez. Mas, como esperança, descobriram alguns remédios que retardam bastante os efeitos do Alzheimer. Eu também tenho algumas pessoas na família e é bem complicado, assim. Né, eu tenho minha avó com Alzheimer, cara. Então, tipo, e há muitos anos ele tá estacionado. Ele não avançou, né?
Então, pelo menos assim, tipo, porra, você conversa com ela hoje, ela vai esquecer daqui a 5 minutos, mas a vantagem é que, tipo, não avançou. Óbvio que ela precisa de pessoas com ela, mas, tipo assim, ela não tá no nível que, tipo, pode chegar a ser vegetativo, né? Ao nível que chega a doença, né? Então, tipo, tá bem estabilizada há vários anos, então, pô. Enfim, é um tipo de doença bem complicado, né? Todos os contos são muito delicados, né? Assim, com exceção do primeiro, tratam de assuntos muito delicados. E a forma como isso é retratado é muito bonita e humana e complexa. Eu senti que os personagens são muito complexos e nada óbvios do que você esperaria. Não sei se é porque conta da cultura japonesa, mas tem muita coisa por trás. Assim, E eles vão num ponto muito certeiro, assim, né? Que você fica tipo... eu achei que ele retratou as emoções humanas, assim, com uma profundidade muito, muito forte, assim, pareceu real. Eu gostei bastante disso também. Foi bem... É porque ele acaba ficando muito gostoso de você ler. Você consegue entender e ter empatia com todos os personagens. Não tem aquele personagem que você fica meio meh, assim, sabe? Todos ali têm o seu papelzinho ali dentro da história. Exato, eu acho que também as histórias acabam se interligando a maneira em que ela vai evoluindo, né? Então, tipo, há um elemento na segunda história que vai linkar com a terceira, que vai depois um elemento do nada da terceira vai linkar com a última, que vai acabar acontecendo, né? Acaba sendo uma antologia de histórias. Você pode ler uma independentemente da outra, mas alguns detalhes você vai perder se você não ler em ordem cronológica. E outro ponto é falar justamente da mulher que fica na cadeira, que é onde a gente tem que, acho, talvez prestar atenção no que é, né? Que é a última regra, uma das últimas regras, que é você tem que beber antes do café esfriar. Se o café esfriar, bonitão, você fica preso no seu passado. E você vira um fantasma que fica na cadeira e fica revivendo pra sempre esse passado sem conseguir voltar pro seu presente, né? E o que é isso, cara? Eu achei uma puta sacada pra, tipo assim, para as pessoas que ficam exatamente presas ao passado, né? A pessoa que, cara, não consegue se mover, não consegue ir adiante, por mais que reaja ao mundo presente, né, e de maneira automática e às vezes até agressiva, ela ainda continua presa a um passado e não consegue se mover. Velho, isso é muito massa, velho. É muito... Eu achei uma boa metáfora para aquilo, cara. É legal também reviver o passado, mas temos um futuro, um presente, todo um momento para viver, né? Então... Inclusive... me metendo aqui pra dar um breve spoiler, que não é um spoiler, é um spoiler de spoiler, que vai deixar vocês intrigados, é a própria história dessa fantasma é a metáfora que você falou. É a metáfora de ficar preso no passado e deixar de ver o que tem pela frente. É 100%. E, tipo, acho que só dá força pra essa sua analogia. Não, e porra, você falando isso, caralho, vou pegar o segundo livro já amanhã pra ler, pô. E cara, eu já queria ler porque eu gostei muito do clima. Eu acho... Outra coisa que eu acho também combina com café. Puta, você lê esse livro, você quer ir pra uma cafeteria tomar um café. Primeiro ponto. Caralho, você quer estar num climinha gostoso, pegando esse livro pra ler, que é super gostosinho, cara. Muito massa, né? Então, eu acho que é um livro que combina com o seu título, traz uma visão diferente sobre o que é Viagem no Tempo, e eu gosto disso. Então, pra mim, talvez seja isso que mais eu gosto, por exemplo, que, cara, Kimi no Na wa é um dos meus filmes favoritos. Quando eu vi pela primeira vez no cinema, chorei que nem uma criança, né, umas 5 vezes. Tem muitas cenas que eu chorei pra caralho, né, e eu acho que essa questão do destino, da linha do tempo, de todos nós estarmos conectados, de uma certa maneira, por um fio, eu acho sensacional. Mas você acredita nisso ou você acredita na aleatoriedade das coisas? Cara, eu acho que temos coisas. Eu acho que tem coisas... Eu não acho que tudo é necessariamente uma aleatoriedade. Eu acho que, obviamente, a gente tem, obviamente, como esse livro também mostra, um grau de ingerência nas coisas que venham a acontecer. Mas eu também não creio que é tudo por acaso. Eu acho que basta a gente ter que pegar os sinais da vida, das coisas que a gente está fazendo, dos movimentos que a gente está tomando, para avançar para algo melhor, ou para algumas coisas, tomar algumas dessas interpretações. E eu acho que esse sentimento de, cara, para mim, aí novamente, retornando aqui em Nonoá, de que tem pessoas que você vê uma vez na vida, mas você sente que aquela pessoa você já conhece há vários anos, há vários
tempos, eu acho que é uma coisa, porra, foda e que você não consegue explicar, sabe? Pode ser algo maior, etc. Mas tipo, esse tipo de sensação, né? Ou a própria sensação de déjà vu, que porra, você tá numa situação que você, caralho, acho que já vivi isso em algum sonho, alguma coisa É e... muito esquisito, né, velho? É muito esquisito. Mas eu confesso que eu acredito um pouco na aleatoriedade das coisas. Tá viajando hoje, velho, tipo, sei lá, às vezes um cinema mudou sua vida. Você começou a namorar, bababá, tá noivo e vai casar. E você tá morando em outro lugar por causa de um cinema que você foi uma vez. Que a pessoa poderia ter simplesmente falado, velho, não vou não, guri chato. E nada disso ter acontecido. A Nossa, já vida é muito parou pra doida. pensar algumas pessoas que, tipo, nem estão na nossa vida mais. E elas foram meio que impulso pra gente fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, correr atrás de alguma coisa. Eu tenho alguns exemplos disso na minha vida, só que eu fico um pouco remoendo. Eu fico um pouco, poxa, essa pessoa foi tão importante pra mim, e por que que ela não tá mais na minha vida? Velho, essa relação cumpriu o propósito dela, depois se esgotou e é isso aí. Mas pra mim é uma coisa difícil de assimilar com os sentimentos. Eu consigo assimilar racionalmente. Mas, inclusive, já estive do outro lado, que um grupo de amigos meus foi muito importante para uma amiga em comum se desprender de uma situação e viver a vida na melhor forma. E hoje a gente não é mais tão próximo, mas ela tá ali, vivendo a vida dela da melhor forma, e isso é o que importa. Eu creio nisso mesmo. E, tipo, tem gente que chega pra fazer algumas coisas pequenas que vão impactar no futuro, mas que ali às vezes parece pequeno, mas que a pessoa cumpre ali seu papel e vai embora. E é isso. E, tipo, você tem um respeito pelo que vocês viveram, pelos sentimentos que você tem por ela, mas acho que não faz mais sentido porque vocês já são outras pessoas agora. Não é isso, velho. Eu acho que esse ponto do papel das pessoas na nossa vida e desses momentos de acontecimentos, por isso que eu acho que, tipo, nada na vida é por acaso de algumas coisas que acontecem, também depende de como você pega e abraça certas oportunidades, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que me levou a estar em certos aspectos do meu emprego, algumas coisas que aconteceram, era para eu mexer num sistema que no meu primeiro emprego eu aprendi a mexer na marra, odiava e isso acabou me levando para algum lugar, entendeu? Então, cara, são coisas que você não acredita que um dia vai precisar e você tá lá usando, tá ligado? Então são esses pequenos aspectos que acabam sendo relevantes e acabam tendo suas consequências. Gente, indo rapidinho para as histórias, então temos, deixa eu só pegar aqui o nome das histórias, temos Os Namorados, né, a primeira história, Os Namorados, Marido e Mulher, As Irmãs e Mãe e Filha. Em Os Namorados temos exatamente 2 namorados que estão terminando porque o menino vai para os Estados Unidos, né? E a menininha decide voltar no tempo para dizer: espere, não vá, agora acabou. Me deixa falar, adeus, eu já vou. Eu confesso que essa história eu fiquei tipo, por que não liga pro cara e conversa? Essa história não me... Por causa do orgulho. Eu pensei que o mundo fosse um negócio meio atemporal. Tipo, não era um mundo moderno. Eu fiquei com essa impressão, porque... Não, mas tem citação a celular, tem citação a Porque, e-mail, tem citação a tipo, muita coisa. a questão do casal mais velho, que o cara fica com Alzheimer, pô, véio, o último da filha lá, que ela tá grávida, porra, essa você fica, meu Deus, é que... Agora, o do namoro, eu fiquei, meu Deus, gente... Eu pensei 2 coisas, ou supera a querida, ou aí, faça uma ligação, tá ligado? Foi o que eu pensei. Essa primeira eu fiquei meio tipo... E poderia ser até mais... depois da realização, tipo, ela ia ficar esperando ele por anos, sem nem falar com ele. Pô, 3 aninhos. Eu achei bem aquelas coisas de carta, sabe? Espere 3 anos, não sei o quê. Mesmo sem celular, né, Ivy? Mandava uma carta, né? Ia ser mais... Eu acho que pra menos ela complexo do que voltar... voltar no tempo. Mas, gente, pra ela voltar, eu acho que o que tomou ela foi mais arrependimento por ter dito aquilo do que a vontade de mudar, de fato. Porque se ela quisesse só mudar, dizer, opa, falei merda aqui, era só ligar. Mas ela se arrependeu de ter dito aquilo, aí achou necessário voltar pra tentar remediar antes. Foi a impressão que eu tive. Não digo que vocês estão errados nem certos, é só impressão.
eu concordo. Ela era uma pessoa bem insegura, mas assim, você entraria numa viagem muito doida, cheia de regras, que você vai voltar no tempo, que se o café esfriar, você pode virar um espírito, não sei o que, não sei o que. É melhor ligar e pedir. É o Então, desespero, velho. Ela tava se né, sentindo já foi mal, trintona, foi mal, tava já. doidão. Desculpa, fica tudo de boa. Não, mas mesmo assim, depois, a resolução, eu não falo nem a decisão de voltar no tempo, voltou no tempo, mas e depois a decisão dela de esperar por ele por 3 anos, sem nem se falar. Tipo, isso não faz o menor sentido. Beleza, já mudei lá o que eu disse, já entendi qual era a questão, mas vamos conversar de fato, né? De uma conversa que você se lembre. Porque, não sei, ele não fala sobre isso, mas isso que foi uma das coisas que me deixou meio irritada, porque você não sabe o que é que acontece a partir daí. Já que não muda o futuro, será que a pessoa não sabe que aquilo aconteceu? Tipo, ela esquece e aquilo só aconteceu pra você? Ou será que realmente isso altera? Então, essas coisinhas que ficaram mal explicadas que me deixaram um pouco irritada, porque eu fico sem entender, e eu sou uma pessoa muito prática que eu gosto de entender as coisas. Não, pelo que dá a entender, sim. A pessoa lembra, vai lembrar daquilo que aconteceu, mas não vai dar nada. Mas não vai. O cara vai estar nos Estados Unidos, O problema foda-se. dessa menina, o problema dessa menina é que ele vai lembrar, tipo assim, pô, mandei 3 anos. 3 anos tá aí. Mas é porque eu acho que essa menina ela precisa se resolver primeiro pra depois resolver os relacionamentos dela. Ela claramente era uma pessoa meio... tinha seus problemas, não estou julgando, cada um tem seus problemas, não é esse o meu ponto. Mas assim, eu acho que existiam maneiras mais fáceis de, tipo... Irmão, uma mulher, o bagulho cheio de regra. Primeiro que você chegasse de um café e falasse, não, ali é um espírito, eu ia levantar e ir embora. Já começa daí. Que eu não ia sentar naquela cadeira nem a pau, tá ligado? Mas uma menina podia ligar e falar, pô, mozão, tava meio bad no dia, aí me passei. Pronto, velho, resolvia. Eu com certeza assim, não me sentaria naquela cadeira, porque como eu falei, eu ia virar o fantasma. Com certeza absoluta, eu ia virar o fantasma. E não é assim que eu falo com minha companheira. Ah, cara, eu não sei. Tudo bem. Mas eu achei meio uma tempestade em copo d'água, sabe? Não, tipo, ela fez todo um evento ali do negócio que era só... Putz, gente, viajando assim, que eles escolheram. O autor, é um autor, né? Eu confesso que eu não lembro. É um autor, né? Eu confesso que é uma escolha perigosa, porque num conto desse perde leitor. A galera fala, velho, é isso aqui. Tipo, na moral. E aí quando você lê o do Casal de Senhores, você fica, não, tem uma parada diferente aqui. Mas o primeiro conto eu achei que ele poderia ter escolhido um mais punk, assim, pra já deixar a pessoa pra impactar, balançada. Né? Exatamente, mamãe, pra impactar. Mas, mudando um pouco disso, ainda falando do primeiro conto, mas assim, uma coisa totalmente aleatória que eu notei. Eu falei, gente, que povo gênio da pega é esse? Porque a mulher fala 7 línguas, desde que tinha 15 anos de idade, e ele também, o cara também. O que é isso? São superdotados e pessoas muito bem sucedidas e uau, e ai meu Deus. Cabulosa do caralho, né? Exatamente, é um relacionamento entre pessoas extremamente... Por isso que eu não queria perder ele, porra. Quando é que você vai achar um maluco desse? Elas não sabem lidar com emoções. Tem que ver como é o sistema de educação dos outros países, porque tipo, agora 7 línguas é demais, né? Porque, por exemplo... Não, mas educação dos outros países, pô. Aí o senhorzinho era semi-analfabeto, porra, no próximo. É verdade. Não, mas aí depende das oportunidades que você tem. Porque, por exemplo, eu tenho uma prima que ela mora na Suécia, ela, antes de 15 anos ela falava 4 idiomas, e tipo, tudo aprendeu na escola. Pô, mas porque 7 também é demais, né? Não sei. Irrelevante. Até português estava no meio, a gente que é sempre confundindo com o espanhol. É verdade. Mas qual a qualidade que ela falava português? Ninguém sabe. Peraí. Ela se comunicava, né? Isso é diferente. Mas, de repente ela aprendeu 7 frases em 7 idiomas diferentes só pra assustar os caras. Pô, mas aí é muita dedicação pra assustar alguém. Eu tô dizendo, essa menina ela é um pouco emocionada. Ela tem que repensar, assim, tipo, mesmo você vai aprender 7 línguas só pra assustar os outros. Mas eu acho que deixou claro que ela era fodona mesmo. Tipo, ela era a gostosona, inteligente pra caralho, mais bonita que todas. Era todo um negócio aí. E ela gostou dele porque ele tava no mesmo nível dela, apesar de ser feio. Era ele que era feio? Ele tava no mesmo nível dela, apesar de ser feio. Ele tinha um complexo lá porque ele tinha uma cicatriz na testa. Ela achava ele lindo. Era horroroso, aparentemente, né? Ela é aquela menina muito perfeita que isso gera problemas, né? É que nem aquele meme do ai, tadinha, que barra, né? Fala 7 línguas, é linda, atraente. A linda, atraente, fala 7 línguas, tá ligado? Que barra que você tá passando. Brinks.
Brinks, gente. Aos ouvintes aí, eu estou só gastando uma onda. Eu acho que a gente poderia passar pro segundo conto, porque esse existe para explicar as regras. É o primeiro conto, mostra como é que funciona, como é que é a brincadeira. E eu acho que o segundo conto é o negócio que é o mais massa, que é justamente o do marido e da mulher, que você tá lá, pô, beleza, tal, tem senhorzinho que vai todo santo dia lá no negócio esperar essa mulher sair do negócio, a mulher nunca sai. A mulher nunca sai, o senhorzinho vai lá, todo, né? Com o senhorzinho, meio desbocado, tal, não sei o quê. E aí você descobre no meio do conto que a enfermeira que também tá lá direto, é a esposa dele, ele não sabe, porque ele tem Alzheimer. E ele quer voltar no passado pra encontrar ela, a esposa dele. Pra encontrar ela e dar uma carta pra ela. E aí ninguém sabe, ele não diz o porquê, o motivo, ele não fala com ninguém. E aí a esposa decide, cara, eu vou voltar pra ver que porra é essa carta. E aí ela volta. E ele em um momento saca, e quando ela volta, enfim, ele saca que ela é do futuro, etc. Tarará. Cara, eu achei muito bom esse conto, eu achei massa, porque você esperava, ele é cheio de reviravoltas, você espera que seja uma carta de amor, não é, você espera que seja um monte de coisa e vai acontecendo, e vai mudando. Esse pra mim é um dos melhores contos, e como eu disse, me pegou justamente por conta da minha relação familiar, né, então acaba que mexeu bastante. É um cagaço que eu tenho também gigantesco, de ter Alzheimer, esquecer tudo e deixar as pessoas, né, como é que vai ser pra cuidar de mim. Sinistro. Esse é aquele conto que deixa o coração apertado, velho. Você sente fisicamente quando você termina de ler, né? Esse conto é sinistro. Eu acho que não deixou de ser uma carta de amor, porque o próprio ato de ele ter feito a carta nas condições que ele tinha ali, sendo semi-analfabeto, feito tudo com muito esforço, foi um ato muito, muito fofo. Eu achei muito fofo. Sim, imagina a dedicação. Que o cara mal escreve. E ele coloca tudo aquilo em palavras, porque não quer que ela perca o tempo dela. Sabe? Mas, no fim das contas, é ela quem decide se isso é perder o tempo dela ou não, né? E é isso que eu acho massa do final do conto, que é quando ela decide, cara, vou ser realmente sua esposa, né? Porque ele diz, se eu não me lembrar de você, você é minha esposa. Eu não quero que você seja uma enfermeira. Se você tiver que ser basicamente minha enfermeira, por favor, pode me largar. E aí, nisso, obviamente, ela não larga ele, mas ela muda a postura dela e pede pra ser chamada pelo nome de casado. Isso eu achei bonitinho, fofinho, lindo. Uma coisa bem, bem legal. E, cara, pô, é um conto bem bonitinho, velho. Eu achei massa, apesar de, tipo assim, pô, não ser leve. Mas é um que, novamente, eu acho que é isso que é o massa do clima do livro. Ele não deixa você... ele não é besta, mas ele não é sentimentaloide também, saca? Ele não trata de maneira rasa as coisas, mas ao mesmo tempo ele não apela emocionalmente pras coisas também, né? Eu ia dizer que eu achei ele bem honesto. Porque, não sei, vocês já leram esses livros que todo mundo diz, ai meu Deus, eu chorei muito. E aí é uma história super apelativa, feita pra você chorar. Não, Nicholas Sparks. Tipo, a história claramente tá ali. O objetivo dela é te fazer chorar. Então ela vai pegar a coisa mais deprimente e absurda possível e vai fazer um espetáculo. Esse conto aí pareceu duas pessoas que você conhece contando uma coisa triste que aconteceu com eles e você ficando triste por eles, mesmo eles contando de boa. Mas eu acho que também é um triste que não... É justamente isso, não faz você cair em prantos. Por exemplo, eu não chorei nesse livro. Tipo, você sente, tipo, poxa, realmente, tipo... Você entende aquele personagem, mas não te dá aquela tristeza, assim, de sentir aquilo dali. Ai, meu Deus, eu estou em prantos. Mas, eu chorei nos últimos dois, mas não de ficar em prantos, de tá chorando e ficar assim, com um beijo e cair a lagriminha aqui. Mas só a lagriminha. É normal você chorar quando você lê as paradas? Nesses aí que Jéssica falou que é proposital, Ave Maria. eu acho que tipo... Véi, eu acho que chorar, seja em qualquer mídia... Acho que eu só chorei uma vez com um filme, velho, que é um filme brasileiro. Mas eu me emociono, eu me arrepio, eu fico com o olho cheio agora, tipo... chorar mesmo, assim, eu acho que eu só chorei uma vez. Aí, esse livro eu posso dizer que ele me emocionou. Mas é porque pra chorar, meu irmão, não precisa acontecer na minha vida, eu acho. É muito difícil chorar, mas me emociona.
Agora eu tenho uma dúvida pra tirar com vocês. Eu vou aqui, tipo, eu não sei, ignorância da minha parte, mas os contos mostram assim muito de como funciona o relacionamento entre os japoneses, né? Eles têm Sim. muito essa questão do não dito, né? Tipo, a sensação que eu tenho como brasileiro é que aqui a gente, por mais que a gente nem sempre vai dizer tudo que a gente quer, obviamente, por outras questões, e isso vai depender da personalidade das pessoas, mas a gente fala mais, eu tenho a sensação que a cultura deles, eles são muito oprimidos em dizer as coisas, eles têm muito medo de dizer as coisas. Isso eu estou correto ou estou fazendo uma interpretação equivocada? Eu não sei se você está correto, mas eu tive a mesma impressão. Eu acho que aí depende, é mais impressão, porque aqui não tem nenhum japonês, né? Vou ser sincero. Não, mas eu tô perguntando assim, porque às eu vezes li vocês alguém que morou no conhecem Japão. mais da cultura. Você entendeu, Rob? Não venha querer desmerecer, não. Você entendeu a minha pergunta? Mas eu acho que é normal se a gente não tem muito contato com a cultura. Quando entra em questões que são muito diferentes, a gente fica, caramba, mas era tão simples. E Porque, por exemplo, pra eles não é simples, porque eles não fazem isso. Me lembrou, eu sei que não é japonês, mas tem muito japonês participando. Pachinko tem um pouco disso, sim, umas coisas meio não ditas. E me lembrou também, agora eu vou esquecer. Mas aí não são japoneses, mas que a gente até discutiu aqui, não tem nada a ver. Mas aí eu não sei se era a cultura também ou se era só os personagens, que é o livro que mamãe indicou, do casal adolescente, que tipo uma conversa resolveria, e não teria Sim. livro. Como é o nome do livro? Pessoas Normais. Ele lembrou bastante dele também. Não, mas ali é diferente, é porque os dois são problemáticos. Então, eu acho que é isso, Ali né? eles são muito parecidos com o primeiro casal. Eles não conversam. É verdade. Eles são emocionados, né? Qualquer problema vira um problemão na mão deles. Meu Deus, o mundo vai acabar. Jovens apaixonados, isso faz parte, gente. A gente tem que reconhecer isso. Jovens Você, não tá, apaixonados. você só é apaixonado, você não é mais jovem. Quem Né? nunca tomou um pé na bunda, parece que o mundo vai acabar. Faz parte. Você ali na 7ª série apaixonado pelo coleguinha do lado ali, aí você toma um não e acha que o mundo vai acabar. É normal. O Dé Só é que eles eram super um pouco a mais cota velhos. emocionada, né? A cota apaixonada desse podcast. A cota que sofreu na adolescência. Eu acho que até sofri pouco, mas todo mundo sofreu. Na verdade, Antes Sofreu você não, sofria, aprendeu, agora faz você parte. é fria, a né? pessoa não é obrigada a ficar com você também, né? Vamos ser sinceros. Ela provavelmente está pensando, tô dizendo ela porque era o meu caso, em algum menino mais velho. Normalmente era isso que acontecia. Ou no caso, ela, como em pessoa, tá pensando em outra pessoa, tá sofrendo por outra pessoa. Exatamente. Tá todo mundo sofrendo, é exatamente isso, mamãe. E quem tá se relacionando tá sofrendo no relacionamento, normalmente quando é jovem. Caralho, Rudá, você sofreu tanto assim, meu irmão? Caralho, tá foda, hein? Difícil. Mas é um fato, assim. É Haja muito terapia. difícil duas pessoas começarem a se relacionar muito jovens e dar certo, assim. Já ouvi Bleeding Heart do Angra aí, viu, velho? É verdade, Ivy. Porque às vezes a gente olha as pessoas que a gente é. Vocês pensam isso? Olha a pessoa que vocês eram, sei lá, na escola e pensam, eu não reconheço essa pessoa. Eu era um merdinha, velho. Vixe, que vergonha, eu era um É merdinha. idiota. Já sou um pouco hoje, ou bastante, mas antes eu era mais, então, velho. Não, graças a Deus a gente o Digimon evolui. Por ter vivido a escola inteira nos anos 2000, gente, a cultura de todo mundo era diferente. Eu era aquela pessoa que era super inteligente, muito mais inteligente do que você. Essa era a minha personalidade. Então eu ficava tentando mostrar o tempo inteiro como eu era super diferente. Porque Aquela naquela criança que andava época... com o cubo mágico. Não, eu nunca soube resolver o cubo mágico. Mas Muito bom. tinha aquela questão de... Bem, o empoderamento feminino era muito diferente. Ele vinha se você não fosse uma patricinha comum. Então, se você não fosse uma patricinha comum, você era super diferente de todas as outras garotas e, portanto, muito superior. Se você usava preto, se você gostava de ler, se você... Sabe, qualquer outro tipo de coisa que não fosse tido como tradicionalmente feminino e, portanto, inferior, a gente fazia questão de mostrar esse tipo de coisa, de se exibir com esse tipo de coisa, e era besta. Eu olho assim e penso, meu Deus, não tem coisa mais maravilhosa agora do que eu estar combinando de ir pro show de Taylor Swift em novembro com todas as minhas amigas, e a gente estar combinando looks, e de amanhã ter o filme da Barbie, e Privilégio Swifter coisas. Privilégio feminino. Sabe? Poxa, não tem nada mais legal aos 30 e poucos do que ser exatamente igual a todas as garotas.
Camila só procura essa parada da Barbie, velho. Tá aí confirmadíssimo amanhã no filme. É isso. Galera, indo pro terceiro conto, que não tem Barbie, né? São sobre irmãs, relacionamento de irmãos, família, pais. Você sair do seu ninho e abandonar seu irmão sozinho. É isso aí que a gente vai ter no segundo conto das irmãs. Justamente uma das irmãs morre, deixando a carta. O povo que gosta de carta, viu, velho? E tinha celular nessa época, quem vale lembrar. Deixam a carta e, cara, bonito, basicamente Robin. tentando Carta fazer... defensiva. Carta é mais bonito, é mais poético. Porra, mas porra, vamos, pô, um e-mail, né, gente? E-mail, tal, O e-mail. e-mail é foda. É, É mais caralho. significativo também, né? Você escrever coisa de próprio punho, assim, mais dramático. E aí, cara, né, Jéssica aí, que é vendida por relacionamentos fraternos, né? Então, acaba que foi um dos que a Jéssica chorou. E, cara, me pegou também porque eu tenho uma relação com meu irmão e eu fico pensando muito nesse de eu ter saído de casa mais cedo e o seu irmão mais velho. E meu irmão ter ficado com meus pais e ter se desenvolvido ali ao redor da redoma de meus pais. E a gente fica pensando... No caso do meu irmão, enfim, não é o caso exatamente da história, né? Que da história a menina não teve muita escolha, ela acabou absorvendo aquilo. E que é um ponto que acaba influenciando, tipo, acho que é irmão mais velho se relaciona bem com esse conto. E vocês, gente, tiveram algumas piras com esse conto das irmãs Hirai? O que me incomodou muito nesse conto foi que, tipo, parecia que alguém ali tinha que se sacrificar o tempo todo. Eu entendo que pode ser uma coisa que é mais comum na cultura japonesa e afins, mas, tipo, era como se pra a mais nova poder viver o sonho dela, a outra tinha que abrir mão do sonho dela. E, tipo, gente, às vezes ninguém precisa abrir mão de nada, sabe? Não sei. Eu também, tal qual Rob Teles, sou a irmã mais velha que saiu de casa antes. E embora a Julia não tenha precisado, sei lá, herdar o negócio da família e abdicar dos sonhos dela, isso me botou numa pira muito forte de quanto ela pode ter sentido, não sei, necessidade de se segurar ou de compensar a minha ausência, sabe? Não sei se Rob pensou a mesma coisa, que ele tá concordando efusivamente, mas é uma coisa que bate, assim, tipo, poxa, eu larguei, eu abandonei, e talvez ela se sinta culpada se ela quiser abandonar também, ou será que eu tirei possibilidades dela, coisas assim. Eu acho que isso não aconteceria porque não é do perfil dela, mas vai que. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Não necessariamente por ser mais velho ou mais novo. Eu sou a caçula. E, tipo, quando eu saí de casa, eu fiquei meio que... E agora? E quem eu tô deixando pra trás? Mas, às vezes, a gente, como filho, esquece que os nossos pais viveram muito antes da gente. Eles viveram muito bem sem a gente. E eles continuam vivendo depois tranquilamente. E muitas vezes eles fizeram a mesma coisa que a gente, inclusive. Os meus, inclusive, saíram do Rio Grande do Sul com 20 e muitos. Foram embora para bem longe. Minha mãe tinha um irmão criança. Sabe? Eles foram fazer a vida deles porque eles viram que ali não dava mais, não comportava mais. E eu fiz a mesma coisa. Minha mãe sempre disse que a gente cria os filhos pro mundo e tal. E beleza. Mas dá um negocinho, será que eu fiz a coisa certa? Mas eu acho que também, além dela ter abandonado a irmã, foi toda a questão de fugir, né? Tipo assim, a irmã ia ver ela e aí ela sempre ignorava, fingia que não via, fingia que não conhecia. E acho que isso gerou um peso muito grande pra ela. Além do ter ido embora. A irmã foi sacana, né? Foi. Na verdade, ela era uma personagem meio sacana, né? Desde o início. Ela era desbocada no primeiro conto. Ela, tipo, foi bem escrotinha com a protagonista lá do primeiro conto. Tipo, foda-se e... Não foi escrotinha, mas enfim. Ela não tem papas na língua e foda-se, tá magoando alguém. E não se importa muito com isso. Ela é egoísta. Acho que a palavra que a irmã fala sobre ela, que define bem, ela é egoísta. Agora, voltando ao que o Gilberto tá falando sobre essa questão de ir embora, tipo, e é muito doido como por exemplo, meu pai saiu de São Paulo, do interior de São Paulo, e começou a morar, casou com minha mãe e morou no Nordeste a vida toda. Como essa escolha dele refletiu, inclusive, na minha vida, por exemplo.
eu sou muito mais próximo dos meus primos e avós da parte da minha mãe do que do meu pai. Às vezes eu vou pra lá, tipo, quando se junta todo mundo, no primeiro dia é meio esquisito, mas depois fica tudo de boas. Então, por exemplo, a relação que eu tenho com minha avó, e não é porque eu amo mais, tá ligado? Mas é completamente diferente. Por exemplo, eu vendo meus primos de lá com minha avó, eu não me sinto 100% fazendo parte daquilo, sabe? E, obviamente, eu não culpo meu pai, são circunstâncias da vida, eu posso acabar indo embora também. Mas isso é uma das coisas que hoje me faz querer muito voltar para Aracaju, sabe? Não só eu, como minha companheira. A gente quer voltar muito por conta dessas coisas, porque, velho, dinheiro, essas coisas são importantes, a gente precisa se virar. Se não tiver alternativa, eu vou embora mesmo, não volto. Mas não são essas coisas que ficam, velho. Não são. Não adianta, infelizmente. Eu tô novo, né? Eu ainda não sei tudo sobre a vida, mas talvez essa seja uma das coisas que eu me liguei logo assim. Quando minha avó ficou doente, eu lembro que meu pai ficou desesperado, querendo voltar, sabe? E é muito esquisito, porque depois que ela morreu, ele já também não se sente mais fazendo parte de lá 100%, porque ele voltava pra lá só pra ficar com ela. Tem uns irmãos, mas ele também se distanciou, e é muito doido isso, porque eram pessoas que ele tinha intimidade extrema, e isso meio que com o tempo vai se perdendo, né? É muito doido. É uma parada muito doida. Eu nem sei muito bem o que eu penso sobre isso, mas com certeza o mais importante é ficar perto de quem você ama, velho. De verdade. De verdade mesmo. Beijo, mamá. Cheiro. Beijo, mamá. Mamá vai ter que sair agora, ela vai falar com o nosso último conto, mas já fechando aqui um pouco sobre minhas opiniões sobre o terceiro conto, eu concordo muito com o Gilbert, eu acho que também, depende também, tem muitas culturas em que, ou até muitos relacionamentos, em que um dos filhos tem que herdar o negócio dos pais, e geralmente quem vai embora, ou às vezes, aí fica naquela situação, às vezes o mais velho vai embora e deixa pro mais novo, como foi o caso aqui. Ou o contrário também é verdadeiro, o mais velho se sacrifica pelo mais novo e o mais novo fica livre para tomar as decisões da vida. Mas sempre fica nesse tipo de história, tá? Não tô dizendo que é assim na vida, é necessariamente sempre assim, mas muitas vezes fica a sensação de que algum teve que se sacrificar pelo bem da família, pelo bem do patrimônio dos pais, né? Ou da família em geral, ou do legado dos pais. Então é algo que essa história também reflete, né? E a questão também que a irmã que vive, né? Fica de culpa é a irmã mais nova indo direto a Tóquio para se encontrar com a irmã, gerava aquela sensação de culpa. Não só de culpa, mas também de cobrança, na verdade, mais de cobrança em relação ao que ela tinha com os pais, ao abandono que ela gerou com os pais, ao abandono dos negócios da família. Então, quando passou a ser culpa e cobrança, ela começou a fugir e a evitar esse tipo de questão, né? E a tentar resolver. Porque estava sendo, como posso dizer, confortável para ela ali, né? E aí acaba se arrependendo de ter sido tão grossa com a irmã, com as coisas que aconteceram, porque não necessariamente a irmã era os pais, e você não sabe, e novamente, né? Você não sabe o que, é que vai acontecer no dia seguinte, né? Tipo, então você pode perder um familiar de uma maneira e você não aproveitou aquele momento de maneira correta, tá? Então eu acho que é um ótimo conto para refletir um pouco sobre essas relações que nós temos com nossos pais, mas principalmente com nossos irmãos, e rever um pouco sobre expectativas e não ser tão pau no cu, né, nesse tipo de relacionamento. E o último conto, que é Mãe e Filha, a menina do futuro. Galera, e aí, o que é que vocês têm pra falar sobre esse conto, que acho que é o mais very crazy, né? Se você parar pra pensar assim, nesse Achei sentido. polêmico. E aí, o que você decidiria no lugar dela? Deixa pra vocês responderem aí, gente. Basicamente, a questão é... A moça, ela tem um problema no coração, e aí... Se ela engravidar, ela tem o risco de não sobreviver ao parto, né? À gestação, que provavelmente vai ser uma coisa de risco. E aí ela tem a opção de prosseguir com a gravidez ou de interromper a gravidez antes das 6 semanas, eu acho. Que é o período que o médico fala pra ela. E aí ela decide prosseguir, né? Mas eu acho que é uma decisão bem complicada, porque você tá ali dando uma vida por uma pessoa que você nem vai conseguir aproveitar, digamos assim. Você não vai conseguir conviver com essa pessoa. Isso aí traz muitas questões de, tipo, será que é justo também com essa criança?
que ela tenha e não tem uma mãe. Real. E também vai muito de cada um, né? De se você se sente confortável mesmo com a ideia de abdicar da sua vida nesse ponto já para outra pessoa viver. Meio que no seu lugar, inclusive. É muito complicado, muito triste. E, assim, pelo menos nesse livro, nesse universo, existe a possibilidade de ela, de repente, visitar o Dela o falar café. amanhã. Dela falar com a Café. mãe, Não, dela dela voltar. visitar o café no futuro Sim. pra tomar a decisão, Isso. né? Vai Foi que. justamente o que ela Mas, fez. na real, a né? decisão já estava A tomada, única né? que A parada é essa. Já era já só tava confirmar, decidido. né? Daquele... Então, O problema- mas vai que dá alguma coisa errada nessa viagenzinha, né? O problema é justamente ter ido. Assim, se eu não fosse, eu com certeza escolheria por mim. Agora, se eu fosse, eu não sei. A parada também é que... É basicamente isso. Sem ter ido, sem ter visto o rosto, sem ter a noção, tipo, sem materializar, assim, eu com certeza escolheria por mim. Isso aqui é... Como é? É me manter vivo. Eu tô no mundo pra me manter vivo. É sobrevivência. Na moral. Com certeza escolheria por mim. Tipo, eu vou sofrer por uma pessoa que nem existe ainda. Agora, quando você vai lá e vê, aí dá uma balançada, né? Então, a partir do momento que você materializa essa pessoa, né? Traz ela à existência, aí Mas também é não tem complicado, muito o né? que fazer. Querendo ou não, é só um rosto dizendo eu sou seu filho. E você nunca viveu nada. Porque as relações são construídas com as coisas que você vive, né? É só uma pessoa falando, eu sou seu filho. E daí... Pra muita gente, sangue não faz muita diferença depois das relações que tiveram com família. Mas... Realmente, assim, é triste ela morrer. É triste a guria viver sem mãe. E é tudo triste, gente. É tudo triste. Eu sei que passa pela escolha da mulher, assim, mas... Talvez faltou um pouco lá do cara pra falar, não, meu filho, que negócio de... Mas novamente, Não. nesse caso, lembrando, gente, não, Eu sei. há uma regra que não que existe, que é tipo. E eu acho que é isso outra sacada genial do livro. Você não muda as regras. Tem como mudar as regras. Tipo, as regras estão ali, você tem que brincar com as regras. Você tentar subverter, não dá. Então, tipo, o Baby já tinha nascido, entendeu? Então não tinha como evitar. Essa decisão já tinha sido feita. Mesmo que ele falasse, tipo, cara, ela não vai conseguir mudar. De qualquer forma, entendeu? Sim, mas eu tô dizendo no presente, antes da viagem, o parceiro dela lá podia falar que negócio de dar vida, meu filho. Pode dar um jeito de tirar essa criança daí, que você não vai, não. É o que eu faria. Eu não ia obrigar a fazer nada, mas eu ia botar pressão. Com certeza. Porque você chega até um ponto assim que não sabe se os dois vão sobreviver, velho. Você vai arriscar o que já tá vivendo de maneira alguma. Pois é, nossa. Pois é. E até, sei lá, eu acho meio injusto também. Porque, tipo, a pessoa tá ali vivendo com você já há um bom tempo. Gente, não se sofre por uma consciência, por algo que não existe. Se sofre por o que existe, pô. Cara, não sei se é fácil não, viu? Não, é óbvio que é fácil resolver o problema dos outros, né? Quando o problema é seu, é outra história. Dos outros a gente discute, fala mal, agora quando acontece com você, é outras ideias, eu tô ligado. Mas ela tá pensando assim, digamos que fosse num caso mais avançado, sei lá. Essa é uma mulher mais velha do que essa personagem. Ela já tem uma filha, só que ela tá muito doente e não vai ver, sei lá, não vai ver a filha Sei lá, virar médica. passando da adolescência, não vai ver a filha virando mãe, não vai ver se ela virar mãe, né? Não vai ver, sei lá, a filha passando pela faculdade, a filha conhecendo alguém que ela ama, ou não conhecendo ninguém, vivendo muito bem sozinha, realizando sonhos. Não vai ver que tipo de futuro essa filha tem, porque ela vai perder essa relação com a filha muito cedo. E aí ela dá a louca e faz uma viagem dessa. Acho completamente compreensível. Firmeza Completamente. Total, firmeza total. Inclusive, nas condições de viagem do tempo que esse universo apresenta, talvez seja o uso mais legal, né? mais cheio de possibilidades dessa viagem. Mas assim, a viagem dela pra ver o que aconteceu também é interessante. Até pra ver o que ela escolheu, né? Porque na verdade ela é mais feliz pra ver o que ela tinha escolhido. Porque você não vai poder mudar. Quando você vê, acabou-se. Ela foi mais pra ver, tá, deixa eu ver o que é que
o Rudazinho do futuro escolheu. Aí vou lá olhar. E aí eu confesso que eu teria curiosidade também. Não é que nem a Alice Cullen de Crepúsculo, que muda a previsão dela conforme as pessoas mudam cada decisão que elas tomam. Que é foda, né? Ou seja, aleatório do mesmo jeito. Não, vocês não lembram desse aspecto? É muito curioso, porque ela tem uma visão e aí daqui a pouco ela tem outra visão porque as pessoas mudaram de ideia. É louco. Na prática, é qualquer pessoa normal, né? Eu acho que vai acontecer isso, não. É um efeito borboleta ambulante. É maravilhoso. E a mulher ficou milionária, né, Gilbert? Porra, porque a gente não acerta uma dessas. Ah, cara, é roubado. Mas é isso, gente. Então, já encaminhando mais pro final, então, nós temos 4 contos, né, sobre vários aspectos, desde mãe e filha, namorados, marido e mulher e irmãos. Então, temas até bastante familiares, né? Bastante coisas juntas, assim, bem... É o que mexe, né, velho, com a gente. Eu acho que trata muito sobre relações, né? Então, acho que é um ponto bem interessante do livro, porque é muito intimista, né? Então... E acho que é bom que ele sempre traz em duetos, né? De 2 pessoas, não necessariamente em grupo, né? Também tem essa questão. E vamos para os melhores contos. Qual conto vocês gostaram mais? O do casal de idosos. Esse me destruiu. Conto 2, Jéssica. Eu não sei. Tem que sou decidir. incapaz. Eu não sou capaz de opinar. Eu vou colocar uma inserção depois de terminar de ler. Não sei. Porque na primeira vez que eu li em inglês, os meus favoritos foram os 2 últimos, mas eu gostei dos 2 primeiros. Eu senti meio que melhorando, assim, conforme você ia ficando mais imerso naquele mundo. Mais habituado aos nomes. Também, porque no começo tem um monte de personagens de uma vez, e também eu tive uns probleminhas com a escrita desse em português. Mas aí relendo, só que eu só reli metade, né? Então relendo, eu comecei, caramba, mas o segundo aqui também é muito bom. O segundo aqui tá pau a pau com os últimos. Será que ele tá pau a pau com os últimos? Ou será que eu gostei mais ainda dele na segunda vez? E aí os outros 2, quando terminar de reler, eu vou gostar mais ainda? Eu não sei. Na primeira leitura, os 2 últimos. Na segunda, já tô lá em cima com o segundo. Tem potencial. Mas eu sou suspeita com esse livro. Eu vou com o segundo igual a Rudá. Ive, a senhora. Eu não vou escolher, não. Cada um traz um significado completamente diferente. Não tem como você escolher. Mas a gente pode afirmar que o primeiro você não curtiu tanto, né? Tipo... isso aí acho que é unânime. Tá, então você tira o primeiro, certo? Mas, tipo, eles são muito bons, cada um com suas nuances, com a sua história e tal. Não tem nem como escolher. Então, já aproveitando que você tá aí, Ive, falando, então vamos pra sua nota. Qual a sua nota? Vou dar um 4. Gostei bastante. Não é, tipo, meu Deus, o melhor livro que eu já li, mas eu achei ele bem imersivo. E dentro do que ele se propõe a fazer, eu achei ele muito, muito sensível também e muito coerente. Não é um livro que tem muita ponta solta, assim. Você fica tipo, putz, mas isso aqui, sabe? Eu achei ele bem, bem redondo. Boa. Adiantando o Volta de Mamá, ela que teve que sair, voltar no passado, né? Então, ela saiu correndo pro passado. Então, a nota de Mamá foi 4 também. Ela que disse que ia reclamar pra cacete, que ia não sei o que, deu nota 4. Então, veja aí a ironia do destino, né? Rudá, você. Não aguardo dessa justificativa dela. Velho, por aquilo que pareça, eu falei muito, né? Eu achei assim que o livro traz discussões muito interessantes. Mas eu confesso que eu não curti muito a leitura. Eu vou, tipo assim, por exemplo, o último, da mãe e da filha, pô, super interessante a ideia, assim, mas eu achei a leitura chata. Tá ligado? Quando você lê meio rápido, assim, você quer acabar, e o negócio não acaba. Só que ao mesmo tempo, eu curti muito mais gravar o podcast do que ler o livro. Muito mais. Isso é complicado, né? Aí eu tinha colocado meu scope quando eu terminei 3. Só que eu acho que eu voltei lá pra 3,5 por conta dos possibilidade de reflexão que você tenha na... exatamente. Talvez eu tenha sido pego num momento assim
eu tô lendo outros 3 livros, além desse, se eu acabei ontem. E os outros livros estavam mais legais, e eu ficava, ai meu Deus, eu tenho que ler isso. Talvez isso tenha atrapalhado minha experiência também. Tipo, eu estava lendo por obrigação, pelo podcast, obviamente, e eu estava querendo ler outras coisas. Talvez isso tenha atrapalhado minha experiência. Faz parte, mas eu acho que o livro traz questões mais legais de se trocar ideia do que... Tem aquela questão que a gente até gravou no outro podcast da tradução, talvez isso tenha deixado mais truncado. Confesso que os nomes, velho, eu demorei muito pra decorar quem era quem. Eu tenho TDAH, assim, forte, né? Vocês estão O ligados? que é isso, Game of Thrones? Não, e o pior é que eu Em pensei... outra língua, cara. Gente, são quantas pessoas mesmo? 4, né? 5 na cafeteria? São quantos? São 4. Eu falei, véi, são 4 nomes e eu não consigo decorar. Meu Deus, eu tenho algum problema sério. Não é. Porque eu também não consegui. Porque Game of Eu Thrones acho que é um mesmo, a problema gente para um... cultural, Olha, velho. Eu acho que... Eu tenho muita dificuldade em assimilar nomes orientais. Não, com certeza. Porque, por exemplo, tem um nome lá que depois do tempo eu fiz... é um cara. Eu achava que era uma mulher. O Nagaré? Eu acho que foi o Nagaré. Tipo, isso prejudica a memorização. E quando você lê, sei lá, Mariana, já vem o rosto de uma mulher na sua cabeça automaticamente. E quando é oriental, você fica tipo... É só uma palavra, sabe? Isso, com certeza, dificulta. Aí eu já assim, consegui decorar quem era quem. O texto meio truncado. Eu querendo ler outras coisas. Isso com certeza prejudicou. Mas eu digo aqui que a conversa foi muito interessante. Muito obrigado. Hubert, nota pra tradução e nota pra o livro. Você tá querendo me complicar com os seus colegas, eu não vou fazer isso. Brincadeira. Só nota pro livro. Esse livro é um O 5. chat GPT que traduz. Não, mas ele é um livro japonês que foi traduzido do inglês e você percebe muito claramente que ele foi traduzido do inglês. Então tem algumas coisas que eu olhava e falava, não é possível. Ele em inglês ele já saca, né, velho? Exatamente. Aí você olha para umas coisas e fala, não é possível. Mas, assim, esse livro pra mim é um 5 estrelas favoritado. A sequência também. Tô na metade do 3º livro da série. Caralho, tem 3, caralho, o cara vai ficar Tem rico. 4. Porra, o cara vai ganhar dinheiro. Tem 4. Foram adaptados de uma peça de teatro. E existe um filme japonês chamado Café Funiculi Funicular. Eu achei tão, tipo, podia ser uma série, velho. Tava nessa Podia, vibe. se fosse uma série de antologia, Isso, assim, seria antologia, fantástico. porra. Mas vai existir. Se eu não me engano, ano passado... A Amazon vai adaptar aí. Ano passado saiu a notícia que tinham comprado os direitos pra fazer uma série. Mas já existe um filme japonês. Então... Eu acho que tem uma pinta de sériezinha antológica, porra. Já tem 4 temporadinhas 100%. Aí, né? Não precisa de muita coisa, minissériezinha, por 4 episódiozinhos, cada um episódio história. De 20 minutos, não precisa nem ir longe, 20 minutos cada episódio. Inclusive tem um drama coreano que me lembra muito a vibe desse livro, só que não envolve viagem no tempo. E aí outro dia uma amiga minha tava lendo o livro ou vendo o drama e aí comentou que lembrava também, então pensei, ok, eu não tô louca. Não é só a mim que lembra. É um drama chamado Would You Like a Cup of Coffee? Já tem na Netflix, eu acho que gostaria de uma xícara de café mesmo. E essa pegada. Não, é uma pegada de histórias de clientes do café. Então, cada episódio meio que segue uma... Você tem aqueles personagens de sempre, tem o dono do café, meio rabugento, mas lá no fundo tem um coração de ouro. Você tem o jovem aprendiz que trabalha lá, que quer saber tudo sobre café. Aí você tem os clientes de sempre. E aí você tem os clientes ocasionais, que é de quem vem a história. A maioria das histórias. É bem essa pegada, só não tem a viagem no tempo. Bem a pegada do livro mesmo, velho. E já dando minha nota, vai ser 4. 4 é a nota que eu já tinha pensado antes. Eu acho que é um livro, porra, que eu só esperava um pouco mais de emoção. Mas isso não é ruim, e eu acho que as histórias são muito boas, mas eu acho que talvez não me prenderam tanto quanto eu esperaria por conta dessa parte emotiva. E você vê que eu reclamei muito de não ser sentimentaloide, né? Mas eu achei que eu ia dar uma emocionada um pouco maior. Mas isso não tira o mérito do livro, é um livro que eu vou recomendar pra uma porrada de gente.
que eu achei do caramba o livro, achei muito bom a viagem. Eu acho que não é um livro... eu vou dizer uma coisa que eu vou falar uma coisa que vai ser contradição comigo mesmo. Não é um livro pra todo mundo, mas eu acho que é um livro que muita gente, ou basicamente todo mundo, leria. Mas eu acho que a profundidade dos seus temas e das suas viagens, do seu conceito, talvez muitas pessoas tivessem resistência ou não pegariam com muito carinho. Mas é um livraço. Eu gostei muito do livro, é um livro curto, gostosinho de ler, você lê por uma sentada. Legal. Beleza? E vamos pro nosso próximo texto. Rudá, meu querido, o que é que leremos mês que vem? Então, queridos, A gosto de Deus. eu estava na dúvida, né, do que escolher. Se a gente iria para uma autora que a gente já leu aqui ou para um livro que eu tô na estiga de ler. E eu acho que eu vou no da estiga, porque esse mês gente, eu não tava muito na vibe desse livro não. Aí eu vou escolher uma coisa que eu quero ler. Se bem que o outro também queria, mas esse eu tô mais na estiga da vibe. Confesso que não me aprofundei muito sobre o que é, porque eu não gosto, não foi preguiça nem nada, porque eu não gosto. Mas é um livro chamado A Empregada, que estão dizendo aí que é um suspense cheio de reviravolta, e é bom. Gilbert até novo, mandou. viu? 2023 a publicação. É novo. Eu acho que eu vi, foi algum booktuber que eu vi falando, eu não vou lembrar quem é. Geek Freak. Foi ele mesmo, foi Geek Freak. E Gilbert também mandou o print do Goodreads e eu vi a nota no Scooby e as notas são altas, tá ligado? Eu fiquei, caralho, deve ser bom. E eu tô muito Geek Freak deu 5 estrelas favoritado, não foi? Velho, pelo que eu vi, aquele negócio que vai vir e não sei o que, eu já tô na vibe pra gente vir aqui fofocar. Essa é a indicação. O problema é que a gente vai pagar caro no livro, provavelmente, né? Porque lançamento tá vendendo pra porra, mas, gente, talvez a gente até surfe no hype aí. Veremos. Vamos ver. Eles não sabem do que sou capaz, diz a chamada. Nossa, pesado. Sim, tá, filho. Eu tô com a sensação que é vira página, tá ligado? Que a gente vai ficar... E Rudá tem sido um grande influencer aqui entre os puxanders em termos de indicação. Nosso querido editor já leu 5 livros em recomendação ao Rudá e disse que só vai ler livro que Rudá indicar agora. Leiam Joel Dicker, é um ótimo suspense. Exatamente. Não é nada genial, mas é um ótimo entretenimento, vira página. Pô, livro calhamaço, quase 600 páginas, lê em 5 dias, Rudá. Rudá? Pra Rudá Não, juro, eu terminei o livro assim, eu fiquei, meu Deus, eu acabei de ler. Vou começar a cuidar dos livros que eu indico, viu? Você lê com essa velocidade, meu filho da mãe. Até eu tô devagar pra livro. Finalmente terminei The Dirt, agora, depois de 4 meses lendo. Esse livro aí, pelo que você conta, foi diferente. Você, Gilbert, você atrasou eles sem perceber, porque você tava amando. Você não queria que acabasse. Mas tava muito bom, assim. Você retardou de propósito. Absolutamente horroroso, horrendo, perfeito. Os caras, eles são degenerados, eles são criminosos, eles são extremamente problemáticos, azarados também, sofreram que só. Mas, gente, eu acho que poucas vezes na vida me diverti tanto lendo um livro desse tipo. Mas só quero dizer, Jéssica defensora de cara escroto, hein? Jéssica defensora de escroto, hein? De boy lixo. De misojólico. Estava lá na plateia do show gritando. Tava lá gritando girls. Isso aí. Fingindo que nunca ouvi falar em feminismo na minha vida. Mas isso é natural, Gilbert, às vezes o livro tá tão bom que você não poderiam os funkeiros, uma mão na raba, outra na consciência, né? Tipo isso aí. Não, mas Rudá aqui é o panfletador oficial de suspenses, né? Quem quiser um suspense, vá com o nosso Rudazinho. Eu tava até conversando com, acho que foi Mamãe e Ivy, antes de vocês entrarem, que é o que eu indiquei ano passado, velho, do Stephen King. Pô, como é o nome? Misery, foi muito bom, pô. Misery foi muito bom. Muito bom. Só o defeito da peça é que, porra, botaram a Mel Lisboa com uma mulher lá, porra, ia arrombar, né? Tem nada a ver. Mas enfim. Galera, muito obrigado novamente a terem participado desse querido podcast. Um abraço, Jéssica, um abraço, Rudá, um abraço, Ive, um abraço, Mamá, onde quer que você esteja, estaremos orando por você, tá? Então, um gigantesco abraço a você que também está ouvindo esse podcast. Novamente lembrando que o Puxão da Estante
faz parte do portal Puxadinho Geek. Tem críticas de livros, HQs, filmes, CDs, o que mais você quiser. E também temos o Puxadinho Cast para a cultura geek e o PG Quarter para e-games. Beleza? Novamente, um beijo no seu coração e valeu! Acesse o site.